Olá, quinto ano! Bom dia, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque, infelizmente, nem todos os nossos colegas conseguem participar do nosso encontro ao vivo. Então, eu vou fazer 3 vídeos para explicar os 3 mapas de ciências que eu mandei para vocês estudarem, tá certo? Vou começar, então, pelo primeiro mapa, Ciências, parte 1, tá bom? O primeiro ramo vai falar sobre recursos naturais. Então, os recursos naturais são todos aqueles recursos encontrados na natureza, utilizados pelo ser humano para satisfazer suas necessidades. Este ramo aqui não é novidade para a gente. Nós estamos vendo isso desde a unidade 1 do nosso livro, tá? Quando a gente trabalhou com matéria, objeto, nós trabalhamos um pouquinho de recursos naturais e recursos artificiais naquela unidade. Depois trabalhamos mais um pouquinho com os recursos naturais quando trabalhamos os resíduos na unidade 2, e agora na unidade 3 voltou os recursos naturais, só que com mais ênfase, com mais objetivo, tá? A gente estudou apenas eles agora nessa unidade 3. Então, ramo 1, recursos naturais, são todos aqueles recursos obtidos na natureza, tá? Que são usados pelo homem para satisfazer as suas necessidades, ok? Classificação. Ele pode ser classificado em dois nomes. Recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Quais são os renováveis? Aqueles que não se esgotam e se renovam, ou pela ação da natureza ou pela ação do próprio homem. Tá? O homem pode ajudar na renovação aí desses recursos naturais renováveis, tá certo? Porém, eles podem se tornar escassos. Não que eles podem acabar, mas eles podem se tornar escassos. Ou seja, pode ser encontrado em pouca quantidade. E quando ele vai se tornar escasso? Se o homem não souber utilizar corretamente, tá? Se ele for um recurso mal utilizado. Nós temos um exemplo, a água, né? A água potável. Tanta poluição da água, tanto desperdício de água, o planeta Terra está ficando sem água potável. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar lá no ramo que a gente vai falar especificamente sobre a água. Tá bom? Mas eu só citei esse exemplo para vocês poderem saber que, apesar de um recurso natural ser renovável, ele pode sim se tornar escasso e até chegar a acabar, se o homem não souber cuidar dele, tá? Porque a natureza não dá tempo de renovar. O homem usa tanto, o homem polui tanto, que a natureza não dá conta de se refazer a tempo, tá bom? E aí nós temos uma segunda classificação, que são os recursos não renováveis. Então, o que seria um recurso não renovável? Um recurso natural não renovável. São aqueles que se esgotarão, né, no futuro, se utilizados de forma contínua, ou seja, se forem utilizados sempre. Porque eles não podem ser recompostos. Eles não se refazem com facilidade na natureza. São recursos que demoram milhões de anos para se refazerem, tá? O exemplo mais clássico, o petróleo. Então, o petróleo, ele é extraído em excesso da natureza, é um combustível fóssil que demorou aí milhões de anos para ser feito, né? E ele é utilizado para tudo na nossa sociedade. Para fazer combustível, plástico, todos os derivados de plástico feito de petróleo, né? Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar num outro ramo, tá bom? Apenas um exemplo rápido. Então, lembrando, recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Renováveis são aqueles que a natureza consegue, né? Que consegue se refazer na natureza pela ação da própria natureza ou do homem. Os não renováveis são aqueles que podem se esgotar. E como eles demoram milhões de anos para se refazer, não vão conseguir se renovar a tempo, tá bom? Bom, aí nós vamos entrar nos recursos renováveis. Vai ter um raminho aí, que é o raminho amarelo, que vai falar só sobre recursos renováveis. O primeiro é o vento. Então, o que é o vento? O vento é o ar em movimento, tá certo? Ele pode produzir uma energia chamada energia eólica. Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo ramo, tá? Temos as plantas, que também é um recurso natural renovável, tá certo? Que pode ser usado na alimentação, na produção de roupas, madeira, combustíveis e carvão vegetal. Então,
essa parte das plantas é a parte em que o homem entra nesses recursos naturais renováveis, tá? Porque o homem pode ajudar a natureza aí a refazer as plantações, tá? No caso, por exemplo, a alimentação, nós temos verduras, frutas, legumes, né, que são retirados de plantas, de vegetais. Produção de roupas, nós temos, por exemplo, o algodão, né, que vem, é uma planta, tem as plantações de algodão, e aí o algodão vira tecido, o tecido vai virar a roupa, né? Madeira, então nós temos aí, né, várias florestas aí reflorestadas que empresas usam para fazer seus produtos, um exemplo aí é a Faber-Castell. Combustíveis, nós temos o exemplo do etanol, que usa a cana-de-açúcar, né, que é uma planta, e o carvão vegetal, que é feito de madeira, tá, das toras de madeira, certo? Carvão vegetal. Bom, terceiro raminho aí das energias renováveis, aliás, desculpa, dos recursos renováveis, a energia solar. Energia solar, ela é utilizada para aquecer água, né? Ela é mais utilizada para isso, porém ela também é utilizada para produzir energia elétrica. Só que essa produção de energia elétrica, que depende da energia solar, ela é um pouco delicada ainda, né? Está em estudo, está em desenvolvimento, então não é um tipo de energia que o país consegue se manter sozinho com ela, tá? Já tem sim algumas usinas de energia solar, tem algumas pessoas que já usam energia elétrica a partir da energia solar, só que é um recurso ainda que não está pronto para ser utilizado para a população inteira, infelizmente. Mas estamos chegando lá, né? Temos também aí recursos naturais renováveis dos animais, que são utilizados na nossa alimentação, tá aí criação de gado, criação de suínos, criação de aves, né? E também para a fabricação de roupas. Nós temos aí o couro de alguns animais que são utilizados, né, na fabricação de roupas. Nós temos também o exemplo da ovelha, da onde se retira a lã para se fazer também outros tipos de tecidos, certo? E para finalizar os recursos renováveis aí, nós temos um raminho da água. A água é utilizada para muitas coisas, ela é um recurso essencial na nossa vida. A gente usa para beber, para cozinhar, higiene pessoal, irrigar plantas, gerar energia, lazer e tantos outros exemplos que não iria caber tudo em um ramo só. A gente usa água praticamente para tudo no nosso dia a dia, tá bom? Agora vamos entrar no ramo de recursos não renováveis. Nos recursos não renováveis, nós temos aí primeiro o petróleo, que na verdade, a gente não usa o petróleo, a gente usa os derivados do petróleo, tá certo? Que são utilizados para fabricação de plástico, tintas, solventes e combustíveis. Até também para alguns produtos de limpeza, tá? Da onde ele é extraído? Ele pode ser extraído do solo ou do mar. Aqui no Brasil, ele é extraído do mar, tá? As nossas refinarias, nossas estações de extração de petróleo estão quase 100% no mar, ok? Em solo, o Brasil não tem muito recurso do petróleo. Gás natural. O gás natural ele é utilizado em residências para poder aquecer, tá? Fazer aquecimento, gerar energia. Utilizado como combustível, utilizado em alguns combustíveis e utilizado para gerar energia elétrica, tá? O solo, ele é um recurso não renovável que causou aí algumas dúvidas em vocês. Alguns alunos chegaram a me mandar pergunta: nossa, mas o solo ele é natural, não é renovável? Não. Por quê, gente? O que acontece com o solo? Eu vou falar um pouquinho mais no próximo ramo também. Só que assim, ele vem de decomposição de rochas. E essa decomposição, né, esse soterramento, tudo isso aí para se formar o solo, demora milhões de anos, tá? Então, o solo, quando degradado, além de demorar para se refazer, e muitas vezes não se refazer, ele demora milhões de anos para se ter aí uma nova camada de solo, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo ramo. Mas vamos lá, o solo, um recurso natural, então, não renovável, tá? Ele é essencial à vida. Por quê? No solo a gente pode encontrar água, no subterrâneo, tá?
No solo também tem nutrientes que são passados para os vegetais, dos quais a gente se alimenta. Através do solo nós temos a prática da agricultura, tá? Que ajuda aí na nossa subsistência. E também a vida animal depende do solo, tá certo? O carvão mineral, outro exemplo de recurso não renovável. Ele é um minério não metálico, tá? Então, vários minérios, a maioria dos minérios extraídos das rochas são minérios metálicos. O carvão mineral, ele não é metálico. Ele é um combustível usado como combustível nas indústrias, tá? Para produzir energia elétrica nas usinas termoelétricas, tá certo? Fabricação, né? Ele é usado na fabricação do quê? De corantes, explosivos, inseticidas, fertilizantes e medicamentos. Alguns medicamentos são feitos à base de carvão mineral, tá? Então, é um recurso aí que, se acabar, assim, alguns medicamentos vão ter que se reinventar praticamente, né? Porque se eles dependem do carvão mineral, vão precisar ir de uma outra fonte para poder ser feito. E aí nós temos aí os demais minérios, que são outros tipos de minérios aí, no caso, existem diversos tipos de minérios, gente. Se a gente for fazer um ramo para cada minério, não ia caber numa folha, não ia caber num mapa, e vocês não iam decorar, porque é muita coisa, tá? Então, assim, os demais minérios são usados principalmente aí na indústria farmacêutica. Então, como eu já dei o exemplo do carvão mineral, que é usado para a produção de medicamentos, outros tipos de minérios também são usados para medicamentos, tá? E para a construção civil, tá? Como a maioria deles são minérios metálicos, são aí a matéria-prima de muitas estruturas metálicas usadas na construção civil, usada nas construções de prédios, casas, etc. Tá certo? Então, essa aqui foi o vídeo do primeiro mapa, que é o Ciências Parte 1. Espero que vocês compreendam aí, quem não pôde participar da live de hoje, tá certo? E qualquer dúvida a gente vai se falando, vocês vão mandando as dúvidas para mim, tá bom? Beijos e até a próxima!